Olá, irmãos. Boa noite. Na verdade, boa tarde agora. Eu vou explicar por quê. Esse culto está sendo gravado. Hoje é sábado. Nós estamos agora em 16 horas e 53 minutos e vocês devem estar iniciando nesse momento assistindo essa programação, né? Quarta-feira. Me ajuda aí, Caio. 17, não é? Quarta-feira, dia 17 de março, né? Então, esse aqui é um vídeo futurista, né? Olha que interessante. Nós estamos aqui no sábado falando para vocês a partir de quarta, não é? Porque, afinal de contas, esse vídeo vai ficar no ar aí indefinidamente, tá? Então, eu quero cumprimentar os irmãos mais uma vez, então, boa tarde agora para os nossos queridos que estão aqui e, enfim, boa noite, bom dia para quem vai assistir a partir de quarta-feira, dia 17. A essa altura, também é uma explicação, a essa altura, nós aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, como outros estados ou cidades, Brasil afora, nós estamos vivendo num momento de lockdown, de restrição um pouquinho mais acirrada, né? E por esse motivo nós não estamos fazendo o nosso culto online como nós estávamos fazendo costumeiramente durante toda a pandemia, né? Então, inclusive, esse é um momento ímpar, né? Como há dificuldade de locomoção, e nós dependemos de alguns irmãos que têm uma vida secular bastante ativa entre trabalho e estudo, e são voluntários na igreja, e para a gente mesmo que ministra, contando também, não é, que nós temos esse horário mais restritivo, que vai das 20 horas, né, das 8 horas da noite até as 5 da manhã, em que a circulação precisa ser estritamente necessária, né, no sentido de que, não havendo urgência, uma necessidade extrema em se circular, então está sendo orientado que as pessoas permaneçam em casa, exceto os trabalhos que são essenciais e que estão contados, inclusive, dentro desse horário, né? Farmácias, hospitais, serviços de emergência, etc. Tá bom? Então, antes de começar a falar do que eu quero conversar com os irmãos, eu quero, e até mesmo antes de orar, eu gostaria de pedir que nós continuemos em oração pelo nosso Brasil. Na verdade, nós colocamos todo o globo terrestre, né? Todos os países, né? Enfim, todas as nações. Vamos orar. Mas como nós estamos aqui, não é? Quando nós estamos aqui no Brasil, vamos orar. O Brasil que está vivendo um momento crítico, né? Óbvio, por óbvio, em razão da pandemia. Mas o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, às vezes eu fico pensando, inclusive, que a pandemia ficou meio que coadjuvante, né? Porque a gente tem um momento de instabilidade política crescente. Nós estamos quase que em ponto de ruptura, né? Visto que as instituições, né, que os poderes não estão conversando, estão brigando, na verdade, não estão dialogando, estão gritando uns com os outros e, como diz o velho ditado, em briga de elefante, quem perde é a grama, né? Então, nós temos governos e governantes totalmente perdidos, ou seja, quem deveria nos orientar não sabe nem o norte, não sabe nem como se conduzir, imagina como é que a gente está aqui embaixo. É um momento crítico em razão de nós estarmos vivendo uma alta. Eu espero que nesse momento em que o vídeo está indo para o ar, 17, quarta-feira, eu espero que nesse momento, visto que eu estou no dia 13, né, agora, falando com vocês, eu espero que nesse ínterim, né, que nesse hiato de tempo, as coisas tenham melhorado. Mas o fato é que nós estamos vendo um avanço, né, da pandemia, uma crescente em números de pessoas mortas, que é o reflexo, inclusive, da insensatez também, por um lado, dos desgovernos, né? Eu estava pensando esses dias que, sem querer, o nosso presidente da República virou a rainha da Inglaterra sem coroa. Né? E nós temos aí todo mundo querendo bandar, 11 caciques, ou xerifes, né? Lá no judiciário, querendo mandar e desmandar, enfim.
ou seja, muito cacique, né, para pouco índio. Por outro lado, nós temos esses governantes, né, que misturam a política com a saúde, com a ciência, e hoje o que a gente tem é uma população, né, no Brasil inteiro, sem saber para onde ir, porque quem deveria conduzir também não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, enfim, nem mesmo aquelas pessoas que detêm o conhecimento ou a ciência sabem o que fazer. Uma hora dizem uma coisa, outra hora dizem outra coisa, e a gente aqui fica lá esperando o que vai acontecer. Mas nós temos no nosso coração a certeza de que Deus está no controle, esse sim jamais vai perder o controle, tá? Para piorar o que já estava ruim, em a gente falando desse universo político que a gente vive, essa instabilidade, como eu disse, quase em ponto de ruptura, para piorar a situação, abriram os portais do inferno, né? E no dia 10 último nós tivemos um projeto de ditador regado a cachaça, a álcool etílico, vomitando um monte de asneira em rede nacional, TVs aberta e fechada, deram espaço para uma das pessoas mais abjetas que já pisou em solo brasileiro e que insiste em afrontar a inteligência, a racionalidade das pessoas, e agora deu para querer afrontar a igreja. Olha onde esse sujeito foi se meter, gente. Visto que a palavra do Senhor diz que nem as portas do inferno prevalecerão, que dirá um sujeito com bafo de álcool etílico, hein, gente? Então, lamentavelmente, no Brasil das injustiças, não é? No Brasil das injustiças, onde um sujeito pode ser interpelado na rua durante o lockdown por tentar fazer algo de bom para a sua família, ele pode ser considerado um criminoso. Por outro lado, um dos maiores criminosos da história nacional e, sem exagero, do mundo, né, da história do mundo, acaba tendo, lá na minha terra diz, acaba tendo cartaz, né? O povo acaba dando cartaz para isso. Então, que a igreja tenha sabedoria nessa hora, tanto para lidar com esse instante, com esse momento pandêmico, e também a igreja tenha esse tino para lidar com essas questões políticas, né, que vão definir a nossa vida. Um dia eu escutei que uma pessoa disse a seguinte coisa: pastor não tem que falar de política no púlpito. Pastor fala do que ele quiser, gente. Tá? Pastores falam do que quiser. Lamentavelmente, alguns falam asneira, né? Alguns querem monopolizar o discurso, a narrativa, ou são tendenciosos, ou apontam para um lado, para o outro. Mas os pastores precisam colocar a cara a tapa nesse momento e dizer que lado está. E o lado que a igreja deve estar, irmãos, para ser bem honesto, não é do lado do fulano A ou do fulano B, nem do ciclano A ou do ciclano B. A igreja precisa estar do lado daquilo que é minimamente, né, honesto, verdadeiro. Eu acho que as escolhas que a igreja deve fazer, elas antecedem as questões políticas, né, literalmente falando. Tá? E óbvio que a gente sabe, irmão, que não existe, não existe um posicionamento político, bíblico, ou cristão, ou evangélico, mas naquilo que a gente puder se manter, digamos, no conjunto de valores que a gente pudesse manter, que compatibilizam, ou que se aproximam daquilo que a Bíblia preconiza, ou que a gente acredita, tanto melhor, certo? Mas fica aqui o meu recado, tá bom? Para todos aqueles que acham que pastor não pode falar de política no púlpito, pastor não só pode, como deve. Os incomodados que se mudem, vão para outra transmissão, ou que assistem outra programação, ou que frequentem outra igreja. Mas todo pastor que tem hombridade, que tem honra, que tem moral, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, um momento terrível e decisivo, pastores precisam tocar nessa ferida, tem que falar sim a respeito de política, se posicionando, como eu disse, tentando identificar no bojo, né, no esquemão, né, aquilo que se aproxima dos valores, daquilo que nós defendemos, daquilo que a Bíblia preconiza. Né? O fato é que nós estamos vendo uma manipulação do establishment, né?
Nós estamos vendo uma manipulação desse mainstream político, desse meio, desse esquemão, desse que foi chamado na época áurea da Lava Jato, né, foi chamado de mecanismo, virou inclusive documentário, filme. Então, é esse mecanismo maldito que a igreja não pode se encaixar passivamente e achando que qualquer pessoa pode ameaçar, qualquer sistema político, qualquer ideologia política, pode ameaçar a igreja e a gente ficar balançando a cabeça, ou então a igreja tem que simplesmente capitular, né, e achar que é assim mesmo, é vontade de Deus e a gente tem que ficar de braços cruzados. Não. Se fosse dessa forma, nós não teríamos, pegando aqui no ar, se fosse dessa forma, se a igreja fosse tão passiva assim o tempo todo, se nós tivéssemos que ser tão submissos assim, nós não teríamos um Martin Luther King surgido no momento histórico que foi um divisor de águas, não só para a comunidade negra americana, mas para todas as outras pessoas que clamavam por liberdade, levantando bandeiras legítimas, não qualquer porcaria de bandeira, tá, gente? Então, dito isso, eu gostaria de fazer esse meu pedido de oração. Vamos orar pelo Brasil. Vamos colocar o Brasil e os brasileiros de bem nas mãos de Deus. E vamos orar pelos brasileiros do mal, para que Deus ponha também a sua mão de juízo sobre eles, para ver se dessa forma a gente consegue ter mínimo de paz, é o que a gente precisa. O que a gente mais precisava nesse momento de pandemia nós não estamos tendo, certo? Já que não tem remédio efetivo, já que não tem tratamento efetivo, já que nem todo mundo tem ainda acesso à vacina, a gente precisava de um pouco de paz. Querido Pai, nós oramos em nome de Jesus e eu oro para que o nosso país tenha paz, o teu shalom. Eu oro para que o Senhor coloque a tua mão, Senhor, sobre aqueles que detêm o poder temporal e que estão, ó Deus, exagerando, Senhor amado, na confiança de que são inabaláveis e intocáveis. A injustiça tem prevalecido nessa nação. Homens e mulheres do mal, homens e mulheres terríveis, têm vociferado, ó Deus, têm levantado suas vozes em rede nacional e também, ó Deus, para todo mundo ouvir, ó Deus, coisas horríveis, ameaçando inclusive a tua igreja, a qual o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Que a tua recompensa venha na justa medida, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor entre com providência, ó Deus querido, nesse momento, nesse instante histórico, e que o Senhor esteja recompensando aqueles homens e mulheres que têm se levantado, Pai amado, contra a justiça, contra a verdade, contra o bem, contra o Senhor, contra a tua palavra, contra o teu povo, no nome de Jesus. Deus, que a igreja se posicione nessa hora. Pai, eu oro para que o Senhor venha consolar aquelas pessoas que estão enlutadas, que o Senhor venha curar aqueles que estão doentes, irmãos nossos, amigos que estão entubados nas UTIs, pessoas, ó Deus querido, que estão esperando vagas nos hospitais, que estão morrendo nas ambulâncias, ó Deus, sem socorro. Pai, em nome de Jesus, muda isso. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que a igreja do Senhor se torne nessa hora, Deus querido, um lugar de refúgio. A igreja se torne um lugar de abrigo, que o teu povo entenda esse momento. Que dos púlpitos como esse, Senhor, saiam palavras de vida eterna, mas também de protesto contra todo esse caos e mal que se instalou, Pai, no mundo e aqui na nossa nação. Eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, por todas as pessoas, Pai amado, que estão nesse momento ficando sem emprego, pessoas que estão nesse momento, Senhor, sem ter o que comer, pessoas que estão à beira do suicídio, que o Senhor acalme o coração dessas vidas, dessas pessoas. Eu oro em nome do Senhor Jesus também nessa hora, Deus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, mediante a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Há cerca de uma semana meia, quase 2 semanas atrás, é fácil resgatar o vídeo, sem ser na quarta-feira,
né? No dia 13, então, a quarta-feira que antecedeu agora, a outra quarta-feira, se eu não me engano, nós falamos sobre como ler a Bíblia, né? E eu devo ter falado do Salmo 119, uma porção do Salmo 119, e lá nós procuramos, né, de uma maneira bastante indutiva, né, versículo a versículo, mostrar de que forma deve-se ler a Bíblia ou tem que se ler a Bíblia, né? Então foi algo bastante interessante, tá? Me parece que foi do Salmo 119, os irmãos confiram lá, Salmo 119, a partir do verso 97, tá? Até o versículo 112. E eu vou fazer uma espécie de continuação dentro da temática, como ler a Bíblia, mas hoje, de uma forma, eu diria mais técnica, né? Um esboço um pouco mais elaborado e tal, com alguma espécie de passo a passo de como a gente lê, de como a gente pode ler a Bíblia de forma produtiva, né? De forma que a gente consiga absorver aquilo que a Bíblia pode nos oferecer, ou seja, potencializar a nossa leitura e o nosso estudo da Bíblia. Então eu queria pedir para que os irmãos prestassem bastante atenção e que, na medida do possível, colocassem em prática. É óbvio que pode ser que vocês vão encontrar por aí, e isso é bom, né? Outras abordagens, outras formas, outras maneiras. Então, quando eu descubro coisas novas, quando eu descubro outras alternativas, outras maneiras, então que eu faço uma espécie de colagem, né? Então a gente vai agregando aquilo que dá para aproveitar, tá? Eu começaria dizendo que muitas pessoas não tiram o proveito devido da Bíblia, ou não absorvem o suficiente da Bíblia, ou minimamente o necessário da Bíblia, porque leem a Bíblia de qualquer jeito, tá? Porque se aproximar da Bíblia, ou pegar a Bíblia para ler, como faz com qualquer outro tipo de literatura, como se a Bíblia fosse qualquer tipo de literatura, já é o erro de cara. Já começou perdendo, já começou errando. Aí não tem como tirar o que é bom, o que é essencial, o que é necessário, o que é proveitoso, né? O que pode agregar na vida da gente. Então, há muitos problemas, né? E infelizmente a igreja acaba falhando muito em relação a isso, né, por um lado. Por outro lado, a maioria da cristandade, não se interessando por isso, acaba perdendo, tá? É por isso que a gente tem, irmãos, e essa é uma crítica válida para a igreja evangélica brasileira, é uma crítica válida, é por isso que muitas vezes nós estamos perdendo em alguns momentos para algumas seitas, tá? Algumas seitas que são extremamente exigentes, organizadas, metódicas no estudo, ainda que por vieses tortos, mas são bastante atentos não só à leitura da Bíblia, eu diria na leitura devocional, pessoal, mas coletiva, quando se reúnem, eles são muito mais comprometidos na leitura da Bíblia e, sobretudo, ao estudo, ao escrutínio da Bíblia. Então, a gente precisa prestar bastante atenção em relação a isso, tá? Eu tenho lamentado, inclusive, volto a lamentar nesse estudo aqui, irmãos, o que estão fazendo sistematicamente em tirando, né? Tirando a maior escola de Bíblia que já existiu na história da igreja ocidental, da igreja brasileira, que é a escola bíblica dominical, tá? É lógico que, por tradição, a escola dominical acaba sendo uma espécie de instituição da igreja protestante evangélica e tal, mas não é só a escola dominical, que é a mais conhecida e talvez ainda, né, embora não se compara como algumas décadas atrás,
ainda é a maior estratégia. Mas o problema é que tira-se a escola dominical, mas não se substitui por outra maneira de educação cristã, né? Ou de uma teologia mais para todo mundo, né? Não se substitui por algo que seja equivalente, que seja parecido. Nos anos a gente tem tido na igreja brasileira essa postura de querer levar para as casas, arrastar a igreja para as casas, e eu sei que isso merece um comentário, isso merece um posicionamento mais detalhado, não que eu seja contra a igreja ir para as casas, e também não porque eu não entenda que a igreja nasceu nas casas, né? Mas o grande problema que a gente tem tido, e também que eu não acho que as casas são uma grande estratégia não só para manutenção, sobrevivência, subsistência, inclusive para momentos como esse, para a igreja, uma grande estratégia para, inclusive, para que a igreja cresça, né? Eu, por exemplo, não aceitei a Cristo, eu não conhecia Cristo numa igreja, mas sim numa casa. Então, eu entendo a respeito disso. Mas o que eu queria dizer é que, na medida em que se faz esse movimento para as casas, em que se tira o estudo sistemático, detalhado, né, mais, como é que eu posso dizer, mais detalhado, né, e mais aprofundado, né, nos estudos bíblicos, de escola dominical, por exemplo, ou algo que o valha, na medida em que a gente tira isso e leva isso para ambientes onde muitas vezes se mistura com brincadeiras ou com o que acostumou-se, convencionou-se chamar de koinonia, né? E que fica aquela coisa mais, digamos, mais extrovertida, mais brincalhona, sem a devida reverência, sem a devida seriedade, até eu diria, para com a palavra de Deus, e que muitas vezes são temas muito subjetivos que se discutem, muito ralos, meio água com salsicha, algumas vezes orbitando só naqueles posicionamentos muito denominacionalistas, né? Muito da denominação e nada de aprofundamento doutrinário, por exemplo, nada de aprofundamento teológico. E aí, entre chás, refrigerante, bolo e bolacha, a igreja vai caminhando sem o conhecimento devido da palavra de Deus. Mas, pastor, eu conheço alguns lugares que faz a coisa de modo sério. Desculpem mesmo, coração. Então, eu desconheço. Tá bom? Dentro desse esquema, né, meio personalizado, né, customizado, né, com a carinha daquilo que as pessoas querem, o evangelho meio maquiado e meio, digamos aí, camaleão, né, onde não se confronta, onde não há muitas coisas que precisam ser confrontadas e de forma muito veemente. Aí opta-se por estudos bíblicos muito superficiais, né, fluidos, sem muito comprometimento com verdades muito mais profundas, sem cavar mais fundo, sem mergulhar mais fundo. Tá bom? Então vamos começar aqui com 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E eu vou ler, inclusive, na versão, deixa eu ver aqui, porque foi a versão em que eu percebi que dá para a gente, percebam que até nisso, quando a gente vai fazer estudo bíblico, quando vai ler a Bíblia, porque que a gente consiga identificar uma versão, uma tradução, né? Tradução e versões são duas coisas, traduções e versões são duas coisas diferentes. Mas que você encontre uma tradução ou uma versão fidedigna, o mais fidedigna possível, que você consiga absorver. Eu até oriento, até o pessoal que está começando agora, até oriento que na medida em que você for crescendo na fé e for crescendo no conhecimento bíblico, que você tenha, né, algumas versões, algumas traduções e faça as devidas comparações. Mas eu vou ler aqui na King James, na versão do Rei Tiago, atualizada.
toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, não qualquer verdade, não a sua verdade, não as verdades fluidificadas, não é? Liquidificadas, usando algo que é um pensamento de um filósofo, não fluidificada nem liquidificada, mas a verdade da própria Bíblia e a verdade de Deus. Então, já tem uma dica aqui de saída, olha isso. Quando eu abro a minha Bíblia para ler, para estudar, eu preciso saber que o que eu vou encontrar ali não é a minha verdade, não é uma verdade de uma ideologia ou de uma filosofia qualquer, é a verdade de Deus. Então, quando eu abro a minha Bíblia para começar a estudar a minha Bíblia, eu preciso estar disponível a entender que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para repreender o mal, olha que interessante, para repreender o mal, ou seja, o outro pressuposto é que quando eu vou ler a Bíblia, eu entendo que ela não vai compactuar com nada, com absolutamente com nada que ela mesma condena. Inclusive, no decorrer da nossa conversa aqui, vai aparecer uma coisa interessante dentro disso. Guarda o que eu estou dizendo. Para repreender o mal. Essa história de ficar procurando na Bíblia só coisa boazinha, que coaduna, que concorda, que acaricia o meu ego, quando muitas vezes há muitas perversões e coisas ruins, coisas más que têm que ser tratadas. Então, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não repudie a Bíblia porque abriu numa passagem ou porque chegou em determinada passagem em que Deus está falando de maneira muito mais forte. Mas vamos avançar aqui nesse versículo ainda. Para corrigir os erros. Essa é uma outra questão. Para corrigir os erros. A minha postura também de me aproximar da Bíblia é essa. Que no momento em que eu me deparar com repreensões da Bíblia, ou quando a Bíblia descortinar os meus erros, eu devo estar disposto a mudar de atitude. Então, a Bíblia também é para isso, para corrigir os nossos erros. E para ensinar a maneira certa de viver, que é a aplicação. Então, eu preciso estar disposto a olhar para a Bíblia, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, e me comprometer com a Bíblia de que aquilo que a Bíblia ensina nas questões morais, nas questões éticas, nas questões de vivência ou de convivência, nas questões de sociabilidade, enfim, nas questões íntimas, nas questões públicas. Ou seja, eu preciso entender que a Bíblia, ela tem que ser absorvida de tal forma que ela afete a minha experiência de vida, a minha vivência. Então, viu que um versículo só já chamou a atenção da gente para tudo isso? Então, quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente precisa... Outra coisa que é interessante, quando a gente lê a Bíblia, ou como a gente vai ler a Bíblia, tem que ter no nosso entendimento que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. E olha que interessante. Eu tenho a possibilidade de abrir a Bíblia e pedir ajuda, pedir para que me acompanhe na leitura o autor da Bíblia, quem inspirou a Bíblia, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 14, olha que interessante esse versículo. Você pode anotar também Evangelho de João, capítulo 16, o verso 13, mas eu vou ler só o capítulo 14, verso 16. 26. 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará
a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ora, tudo que a Bíblia tem de registro aqui, palavra de Deus. Esse registro é de Deus. Viu que a gente leu ali em 2 Timóteo 3,16? Toda, não uma parte. Quando se fecha o cânon das Escrituras, a concordância é exatamente essa. Toda a Escritura. Então a gente já aprendeu mais algo interessante. Eu devo, eu preciso ler as Escrituras sob a orientação, e olha que coisa maravilhosa, daquele que inspirou a Bíblia. Geralmente, quando as pessoas atacam a Bíblia, costumam dizer: a Bíblia é um livro escrito por homens. Por favor, né? Por favor. A Bíblia vai dizer que Deus inspirou, Deus soprou, né, a sua palavra. Homens santos foram usados por Deus para que esse registro fosse feito. Um pouco de ironia, até eu diria, não foi só ironia, foi sarcasmo, né? Um rapaz que se autoconfessou, né, que se autoproclamou, melhor dizendo, ateu, estudioso, né, tinha se formado há pouco tempo na universidade. Ele disse assim: não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita pelos homens. Ora, gente, pelo amor de Deus, Deus está escrevendo, Deus está inspirando, Deus está soprando a homens santos a sua palavra para falar com homens. Aí eu disse para ele: você queria que Deus tivesse usado uma vaca? Entende? Então Deus usou homens santos para o registro. Homens que foram tomados pelo Senhor, que foram dominados pelo Espírito Santo para fazer esse registro maravilhoso. Outra coisa que a gente precisa praticar, entender quando a gente vai ler a Bíblia, é que nós tenhamos um tempo exclusivo para a Bíblia, para a palavra de Deus. A gente precisa ter a Bíblia em alta prioridade, gente. Você cristão, principalmente, que já tem a noção do que é a palavra de Deus, ao elencar as suas prioridades, quando você estiver ticando as suas prioridades, dá uma observada se entre esse elencar ou esse ticar das prioridades você vai encontrar a Bíblia lá, o estudo da Bíblia lá, o estudo da Escritura lá. Se não encontrou, está em falta, meu irmão, corrige isso amanhã. Na verdade, não, corrige isso ontem. É preciso corrigir. Vamos dar uma lida no Salmo 119. Vamos voltar mais uma vez no Salmo 119. E vamos dar uma olhada aqui como que o salmista Davi, e olha que ele não tinha as facilidades que a gente tem em nossos dias, e eu gosto de pontuar isso, e tenho uma experiência, não querendo ser melhor do que ninguém, mas tenho uma experiência em relação a isso. Porque a minha conversão se deu num dos momentos, naquele tempo em que a gente está decolando, estuda, trabalha, corre para cá, para acolá, no auge, né, da minha juventude, né, ou seja, a minha conversão foi aos 19 anos de idade, coincidiu com ingresso em faculdade, por exemplo, saindo, né, de um período de estudo, já indo para outro, que exigia mais, trabalhando longe de casa, enfim. Então, eu precisava encaixar aquele meu novo momento de vida com Deus, onde a Escritura, a Bíblia, o estudo da Bíblia, a assimilação da palavra de Deus é crucial, é urgente que a gente assimile. Nesse tempo, inclusive, eu trabalhava com algumas pessoas, com pelo menos 2 pessoas, testemunhas de Jeová, que manjam muito, ainda que eles estudem numa versão toda deles, que eles chamam de tradução, mas há controvérsia, tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que a gente sabe que é um cambalacho, mas eles dominam muito bem. Eu trabalhava com um, inclusive, que manjava muito de grego para um sujeito que está acabando de chegar na igreja e que ainda é um analfabeto, né? Ainda é um analfabeto, biblicamente falando. Então, não foi fácil ser desafiado nesse nível de conhecimento com pessoas de uma determinada seita, não é?
que dominam aquilo que eles creem, né, que comprovam com aquilo que eles estudam, enfim. Então eu entendi já naquele tempo, na primeira hora, eu entendi que eu tinha que me preparar para o embate. Eu não podia ficar atrás, não. E crente não tem que ficar atrás, não. Tem muito crente que não abre a porta para testemunho de Jeová, não é porque ele não se sente incomodado, é porque ele tem medo do desafio. E assim vai, coloca outras seitas, assim por diante. Tá? Enfim. Olha no Salmo 119, deixa eu só ver aqui, 2 versículos, é para tirar essa onda. Eu estou lendo esses 2 versículos aqui, irmãos, é mais uma provocação para aquelas pessoas que acham que não tem tempo, porque é uma das maiores mentiras que crente conta para não estudar a Bíblia. Uma das maiores mentiras que crente usa para não estudar a Bíblia. E eu disse que está dentro um pouquinho dessa minha experiência, porque quando eu não tinha tempo, o que eu fazia? Colocava o relógio para despertar 1 hora antes do horário em que eu tinha que despertar para ir para o trabalho. E era esse tempo que eu aproveitava no meu iniciozinho de fé, fora o tempo dentro de condução, aproveitando o tempo de ônibus, aproveitando tempo de trem, muitas vezes. Enfim, olha isso. Levanto-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiante. Mas é o versículo seguinte que vai pegar aqui um pouco. Ó. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Acabou com um discurso aqui de quem acha que não tem tempo para ler a Bíblia. Então é isso, você precisa priorizar, inclusive, a sua questão do tempo, da sua agenda do dia. Tira um tempo, certo? Tira um tempo. Tem uma coisa que o pessoal gosta de usar em relação à leitura e aprendizado da Bíblia, diz, começa pelo Evangelho de João, que é mais fácil, começa... Bom, eu na verdade, é um posicionamento muito meu, muito do Aécio, tá? Que você assimile se você quiser. Se a gente começar a ler a Bíblia por aquilo que a gente acha que é mais fácil, se a gente vai começar pela lei do menor esforço, a gente já começa mal. E eu nunca ouvi isso, embora já tive a oportunidade de estar em alguns países muçulmanos, mas eu não acho que é assim que os muçulmanos, por exemplo, em todo a sua maneira distorcida de crer dentro daquilo que eles creem, enfim, eu não acho que é assim que eles começa por aqui porque é mais fácil. Não, irmão. A gente precisa ler a Bíblia toda, do começo ao fim. Se a gente quiser estudar algumas porções, como os evangelhos são muito mais específicos naquilo que diz respeito às estacas, aquilo que baliza a nossa salvação, tudo bem. Para um novo convertido, para quem está iniciando na fé, a gente pode até se utilizar dessa estratégia, não é, de ficar por ali nos evangelhos, onde tudo é muito específico, é muito direcionado no que diz respeito aos primeiros momentos da fé e os princípios, né, que apontam para a salvação, enfim, aquela cristologia básica, aquela eclesiologia básica, enfim, as doutrinas fundamentais do Evangelho. Mas a gente precisa ler a Bíblia toda, do começo ao fim, e, se possível, comece a estudar a Bíblia a partir de Gênesis, capítulo 1, e segue. Tá certo? Então, como ler a Bíblia? Leia a Bíblia toda. E queira, com essa postura, não ler a Bíblia toda só por ler a Bíblia toda, né? Eu acho até interessante que a gente estimule a igreja, que a gente provoque a igreja para que os crentes leiam toda a Bíblia. Nós já fizemos aqui, inclusive, maratona de leitura bíblica, inclusive recompensando aqueles irmãos que faziam. Vejo mundo afora, tem lugares que eu conheço pessoalmente, que quando se faz o Dia da Bíblia, por exemplo, eles começam dias antes, a leitura pública, né? 24 horas por dia, em que pessoas vão lendo porções da Bíblia e assim por diante. Eu estou também numa maratona de leitura bíblica de uma maneira cronológica esse ano, fora as demais leituras e leituras obrigatórias para pregar, estudar e ministrar, etc, etc. Tá? Então, leia toda a Bíblia e procure entender
o que a Bíblia quer dizer. Quando encontrar alguma passagem, outra dica, quando encontrar alguma passagem, algum texto, alguma palavra que não entende, grifa. Né? Depois de pouco tempo, eu me lembro, inclusive, nessa época, né, nesse início de fé, quando um irmão viu a minha Bíblia sublinhada, o irmão disse: mas você não pode riscar a Bíblia é a boca de Deus, você riscou a Bíblia. Então o irmão achava que eu tinha cometido uma heresia, irmão. Ele achou que eu tinha cometido, enfim, uma blasfêmia, um pecado imperdoável. Eu até fiquei assustado, a priori, né? Porque novinho na fé, ele achou que aquilo foi um crime contra a Bíblia, ter riscado. Eu até parei por um tempo, até eu descobri que tinha algumas pessoas que já eram, inclusive, obreiros, que tinham a Bíblia toda marcada, né, com destaca-texto em vermelho e azul, com cores diferenciadas para assuntos e tal. Então, a outra dica é exatamente essa. Separa aquelas passagens que você acha que é difícil, e tem muitas passagens difíceis na Bíblia. Eu gostaria de ler com vocês aqui que, se você encontrar alguma passagem difícil nas Escrituras, pelo menos um apóstolo reconheceu isso e ele está de acordo com você. 2 Pedro, capítulo 3. Então, se você encontrar alguma passagem difícil de interpretação, ou de assimilação, de compreensão na Bíblia, não se sinta estranho, não, tá? Não se sinta estranho, não é demônio, tá bom? Você não está ficando doido, você não está pirado e você não tem dificuldade cognitiva, tá certo? Olha o que o Pedro diz, 2 Pedro capítulo 3, 16 diz: ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, e aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a sua própria, ou para a própria destruição deles. Né? No ato falho, quase que eu citei uma outra versão que eu uso também. Então, anota quando encontrar dificuldades, procure pessoas que são mais experientes. Com essa onda que a gente tem hoje em dia, né, de acesso fácil, né, a informações, então, muito cuidado com as fontes. Eu até gostaria de orientar para aqueles que são novatos na fé, e até mesmo antes de consultar fontes, veja se tem alguém de confiança, alguma pessoa de confiança mais experimentada, adulta na fé, honesta, que pode orientar que você busque em fontes que são fidedignas. Não que você não possa fazer a sua própria busca, mas se você o fizer, compartilhe essas buscas, porque dependendo, né, das fontes, você vai ficar mais atrapalhado do que quando começou. Lembrando que nós temos hoje em dia, inclusive, muitas pessoas, muita gente boa, por exemplo, nas redes sociais, nos sites, nas mídias sociais, mas tem muita gente desonesta. E o pior, gente, tem muita gente desonesta que conhece muito bem a Bíblia e que fazem, muitas vezes, interpretações da Bíblia, né, que são, ou exposições da Bíblia que são uau, né, que deixam a gente balançado. Mas, muitas vezes, são tem intenções, e vêm de uma linha, vêm de uma formação que pode levar você até mesmo a se afastar do Evangelho fiel e verdadeiro, tá bom? A gente tem até que pontuar que boa parte, né, a grande maioria de seitas pseudo-cristãs, movimentos supostamente cristãos, são baseados na Bíblia. Então anote palavras difíceis, textos difíceis. Se tiver dificuldade, eu confesso para vocês, o que eu costumo fazer é confessar aqui, com uma certa frequência, eu tive muita dificuldade. Eu acho que foi com esse livro que eu tive mais dificuldade, que foi
Juízes, perdão. Juízes eu tive muita dificuldade, foi o que eu tive mais dificuldade, foi o livro dos Juízes, e em identificando essa dificuldade, foi um dos livros da Bíblia que eu mais li. Tive outra dificuldade, e é natural que a maioria das pessoas tenha, por conta da linguagem, por conta da uma linguagem muito peculiar, que é o Apocalipse, mas mesmo o Apocalipse, com toda aquela linguagem cifrada, codificada, não me trouxe tanto, como é que eu posso dizer, não me trouxe assim tanta apreensão e dúvidas, confesso, como o livro dos Juízes, a quem eu me detive para estudar. Comprei livros que falavam a respeito do livro dos Juízes, tirei dúvidas com pessoas mais experientes, enfim. Então, inclusive palavras, tá? Palavras que você, de repente, não consegue entender. Dá, inclusive para que você use esse expediente que eu fazia à época. A minha época, eu fazia exatamente isso. Ia sublinhando, separando, escrevendo, buscando fontes. Não tinha, como eu já falei, a gente não tinha essas facilidades que tem hoje, então eu ia em bibliotecas, ou comprava livros. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Comprava outras versões, então, hoje o pessoal consegue dicionários, então. Cheguei a comprar dicionários para algumas palavras que não entendia. Comprei concordância bíblica, logo no iniciozinho da fé, concordância bíblica. Dicionários, que pudessem ajudar, dicionários populares. Era mais escasso naquele tempo de palavras em grego, palavras em hebraico, isso já ajudava bastante. Tive a ajuda de um irmão da congregação onde eu estive no começo, e eu preciso pontuar isso, é uma pessoa que já não está entre nós, de um superintendente da escola bíblica dominical, um homem muito capacitado, estudioso e autodidata, que me ajudou muito, me permitia acessar a sua pequena biblioteca que ele tinha em sua casa, então isso me ajudou bastante. Então não fuja das palavras difíceis, dos textos difíceis, da Escritura. Eu faço, inclusive, aqui uma observação que, inclusive, nesse tempo em que eu estou aqui, teve algumas pessoas que reclamavam, até do vocabulário um pouco difícil e até rebuscado. Eu vi, por exemplo, de uma pessoa falando, nossa, mas às vezes o pastor Aécio fala umas palavras muito difíceis. Então, irmãos, o meu comportamento na igreja sempre foi esse. O que eu não entendia, eu ia buscar entender. O que eu não compreendia, eu ia buscar compreender. O que eu não conseguia assimilar, eu ia perguntar para quem falou. Tá? Então, ao invés de criticar o que você não entende, ou então de achar esquisito, ou até fazer piadinha com aquilo que você não entende, até mesmo que seja uma palavra que o pastor diga, ou que o pregador diga, ao invés disso, anota. Como diz um pastor amigo meu, fala um português macarrônico, ele é americano, ele diz bota nota. Ele fala bota nota. Então, anota, vá buscar no dicionário, agora nem precisa tanto, vá buscar no Google, que você tem várias opções. Tá certo? Então, é isso que tem que se fazer. Compra comentários bíblicos, tenha sua pequena biblioteca na sua casa. Outra coisa que você precisa fazer em relação à Bíblia a Bíblia a Bíblia se autodefende, e a Bíblia explica a Bíblia, compare. Eu fiquei fascinado logo no início da minha fé, quando eu chegava, por exemplo, num salmo, e eu chegava naquele salmo e eu lembrava, puxa, eu já li o que está escrito aqui em outra porção, e eu forçava a minha memória, e de repente eu já tinha passado por outra passagem lá atrás que dizia a mesma coisa daquele salmo. Feito a oração de Ana, por exemplo, que tem muito a ver com alguns momentos repetidos em alguns salmos. Ou então, quando eu comecei a descobrir que alguns salmos eles apontavam para acontecimentos de livros anteriores. Quando eu li, parece que foi o Salmo 22. Quando eu li o Salmo 22, por exemplo, olha que interessante, quando eu li o Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Me deu até um
arrepio, gente, me deu um estalo. Eu vi isso aqui em outro lugar. Jesus lá na cruz, e aí eu comecei a fazer essas conexões, né? Essas conexões temporais. Mas como é que essa passagem está aqui, se ela está também aqui? Como é que ela está no Antigo Testamento, se ela também está no Novo Testamento? Então, gente, começou a aguçar esse tino, né, de observar mais, de ficar mais atento a cada palavra que lia. Então, a outra dica é exatamente isso. Compara Escritura, compara a Bíblia com a própria Bíblia. Você vai perceber que cada passagem vai reafirmando a outra. E se alguém tentar convencer você de que há momentos na Bíblia em que a Bíblia se contradiz, pode chamar. Você tem que ter um pouco de educação, né? Tinha um político antigo que ele não queria chamar o cara de mentiroso, ele falava: você está faltando com a verdade. Talvez você não precisa dizer que o sujeito é mentiroso, mas ele está faltando com a verdade. A Bíblia não se contradiz. Possivelmente, né, dependendo do registro e de quem registrou, você vai ter um pouco mais de esforço para conseguir chegar a um denominador comum, né, e entender que ambos estão falando a mesma coisa de modos diferentes. Tá? Então é muito interessante. Algumas coisas que você precisa fazer em toda a Bíblia, né? É interessante você assimilar essa questão em toda a Bíblia, porque o que eu vou dizer logo na entrada agora, pode ser que isso complique um pouquinho. Então, o que é que você encontrou a respeito de Cristo, de Jesus? Mas aí você está lendo Gênesis. Gênesis não tem lá explicitamente nada falando a respeito de Jesus, mas tem sim. Tem sim. Por exemplo, o que estudiosos chamam de embrião do Evangelho ou proto-evangelho, você vai encontrar em Gênesis capítulo 3. É só um petisco aqui, tá, gente? É só uma degustação. Gênesis capítulo 3, verso 15. Alguns estudiosos, alguns teóricos e teólogos chamam Gênesis capítulo 3, verso 15 de proto-evangelho. Uma espécie de embrião, um broto do evangelho, ou dos evangelhos. E a mulher disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será pelo seu marido e ele governará. Então, perdão, 15, desculpa, perdão. Porém, inimizade entre você e a mulher, eu li um pouco adiante. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este descendente dela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tá? É consenso, inclusive, que isso aponta para Jesus vencendo as obras do diabo, vencendo Satanás. E a gente tem no Novo Testamento, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Né? E a gente tem no Novo Testamento que fala sobre a vitória de Cristo. E com o sopro da sua boca vai dissipar o inimigo. E a gente tem toda a vitória de Jesus registrada no livro do Apocalipse. Isso só para os irmãos terem uma ideia, como eu disse, uma degustação. Tá? E quando você pega um versículo, aliás, um capítulo, por exemplo, o que esse capítulo está querendo dizer? Qual é a mensagem que eu tenho aqui? Qual é a síntese desse versículo? Tenta fazer. O pastor Jefferson gosta de usar uma palavra aqui que é muito interessante, bem técnica mesmo, mas qual é o extrato? Como é que eu vou estratificar, não é, pastor Jefferson? Ele vai estar assistindo. Como é que eu vou tirar o suprassumo dessa passagem? Ou desse capítulo, né? Quais são os pontos mais importantes, né? Quais são as promessas? Qual é o pessoal costuma chamar de versículo-chave ou verso-chave, né? Qual é o verso-chave? Dessa maneira você vai destrinchando, né? Vai dissecando o versículo e a compreensão vai ficando mais fácil. Lembra que eu disse que a gente precisa ler a Bíblia e saber que ela vai confrontar a gente? Então você vai encontrar em versículos coisas do tipo que são verdades inconvenientes.
muitas vezes, falando a respeito de um personagem, de uma nação, né, falando a respeito de uma situação, mas você tem que projetar a Bíblia para você mesmo e fazer a seguinte pergunta: que pecado, né, ou sobre qual pecado esse momento da Bíblia está falando e eu preciso abrir mão? Ou eu me identifico com ele e preciso abrir mão. Aí esse é um ponto interessante. E a gente, por exemplo, nós lemos a respeito, né, de Saul, aquele sujeito pérfido, né, traiçoeiro, e a gente acha que não tem nada a ver com Saul. E muitas vezes a gente tem mais a ver com Saul do que a gente pensa. Ou quando a gente lê, por exemplo, situações que envolvem um filho que trai o pai, querendo pegar o trono do pai. Estou falando de Absalão. E a gente acha, nossa, que coisa horrorosa, etc. Eu nunca faria isso, quem sabe? Ou quando a gente vai lá para o Novo Testamento e nós encontramos Jesus cercado de algumas pessoas que ele confiava, ou que caminhava com ele, mas tem o traiçoeiro, embora Jesus sabia que era um traíra. Tem o Judas ali, e tem outros que abandonam Jesus na hora mais escura, mais sombria. Não, eu nunca faria isso. Um dia, uma das minhas reflexões, uma leitura bíblica foi exatamente essa. E aí eu tenho que fazer aquela pergunta, que Judas sou eu, né? Que Pedro sou eu. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia com o coração aberto a esse ponto, né? Que pecado eu estou praticando aqui e o que eu preciso abandonar, tá certo? Eu preciso me apropriar da palavra de tal forma que eu me disponha a seguir exemplos que são positivos. Se por um lado eu tenho pecados que vão vir à tona em personagens ou em situações ali, por outro lado, eu preciso lembrar também que o que é que tem aqui que eu deva praticar? Lembrando que muitas coisas ali a gente vai ter que pedir a ajuda do Espírito Santo, outras coisas vamos ter que remanejar a nossa agenda ou refazer alguns caminhos e tal. Então, o que eu posso fazer aqui no exemplo que eu estou lendo aqui? Tá? Então, é isso. Só uma outra dica interessante é exatamente essa. Todas as vezes que você lê a Bíblia, tenta daquele momento, daquele instante, decorar ou assimilar o máximo possível. Se puder, se você conseguir, e eu acredito que a maioria absoluta das pessoas consegue, é decorar pequenos trechos, quando menos um versículo que consegue fazer com que você lembre de toda a passagem. Né? E não é difícil decorar um versículo por dia, gente, por favor. Não é difícil decorar um versículo por dia. Já imaginou você decorando um versículo por dia no final do ano? Enfim. Então, se for o caso, até usa estratégias, né? Usa estratégia de decorar versículos fáceis do tipo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha que avanço. Que maravilha, olha que avanço. Ou então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você não decorou o Salmo todo, por enquanto, Salmo 91 ou Salmo 23, mas aquele versículo já aponta, já lembra você de um capítulo inteiro. E você vai lembrar, inclusive, até em que posição na Bíblia que você lê ele vai estar. Eu costumo ter uma memória fotográfica e quando eu lembro de um versículo, eu lembro inclusive em que posição da Bíblia que eu estou usando ele está. Se ele está mais no topo, mais no meio, mais para o rodapé à direita ou à esquerda. Se ele está mais do meio da Bíblia para trás ou mais do meio da Bíblia, que eram estratégias que eu usava à época de novo convertido para me esforçar em lembrar, porque eu não tinha Bíblia chique como eu tenho agora, né? Tem marcador, tem comentário bíblico no rodapé, enfim, outras Bíblias que eu fui adquirindo ao longo do caminho, né? Então, a minha primeira Bíblia era uma Bíblia canela seca, né, que eu chamo, era uma Bíblia de capa dura, então não tinha nada, nenhuma marcação, nenhuma divisão, não tinha uma fitinha como essa para eu marcar a leitura,
onde eu vou começar a ler, enfim, não tinha nada disso. Não tinha comentários de rodapé e tal, então eu usava a minha memória fotográfica e a minha capacidade de assimilar e de memorizar para decorar o máximo possível do que eu podia decorar, e inclusive fotografar na minha mente os lugares onde os versículos estariam, ou em que altura, isso me ajudava, ou em que altura, Eu me lembro que muitas vezes eu pegava a Bíblia, eu não me lembrava exatamente onde estava aquela passagem, mas eu lembrava que era no Antigo Testamento e que era entre os profetas, então eu já fazia uma espécie de abertura, onde eu abriria aproximadamente onde estava, facilitaria a minha procura. Ou então eu assimilava o tipo de linguagem, a linguagem típica daquele profeta, por exemplo, para que eu pudesse chegar mais rápido. Então, use a sua memória, o seu raciocínio, o seu poder de memorizar, ainda que seja pequeno, todo mundo tem, para que você decore o máximo possível da Bíblia, usando outra estratégia, que eu conheço gente, inclusive daqui da Ibero, que está fazendo isso, que é escrever, copiar aquilo que está lendo. Se não me falha a memória, vocês podem pesquisar a respeito disso, mas quando você escreve, equivale a aproximadamente 5 leituras. Então, você escreva, se você quer decorar um versículo bíblico, escreva aquele versículo, escreve aquela passagem, copia aquela passagem, Então, decore versículos chaves da Bíblia, como aquele versículo áureo do Novo Testamento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, decore versículos da Bíblia, guarde eles na sua memória. Quando a Bíblia fala, por exemplo, guardei a tua palavra, no Salmo 119, o salmista vai dizer isso, quando ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, é o versículo 11, 119, 11, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A gente tem que saber que ele está falando de coração, é mente, é a nossa mente. Ele está guardando, ele está decorando, está assimilando, está colocando na cachola a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Olha que exercício maravilhoso. Então anota, se for o caso, tenha um bloco de notas. Enfim, se quiser usar a tecnologia, então digita lá, coloca no bloco de notas do seu celular, mas faça algum exercício mecânico, físico, nesse sentido de registro, e isso faz com que a sua mente assimile de forma melhor. Aí, para a gente terminar, irmãos, eu acho que eu perdi até o tempo aqui, deve ter falado muito tempo aqui, Quanto tempo eu estou falando aí, Caio? 1 hora? Pensei que eu estava falando 20 minutos, olha. Me empolguei aqui, mas eu vou terminar aqui, irmãos, para vocês que estão aí em casa. Sabe, gente, quando a gente lê a Bíblia, não é para a gente mostrar que sabe mais. Eu fico até preocupado, hoje em dia, quando uma pessoa diz que quer entrar num seminário, até depois de algumas experiências negativas e ruins que eu tive, com pessoas que enviei para seminário, não é para você ficar se destacar como quem sabe mais do que o outro, ou para você humilhar outra pessoa, ou ficar procurando erro na pregação do pastor, ou, enfim, se sobressair sobre outras pessoas. Quando você faz a leitura da Bíblia, estuda a Bíblia, até quando você se forma num seminário, se torna um teólogo, é aquilo que a gente leu na Bíblia ali. Primeiro, ela tem que ter uma aplicação muito pessoal, de aprendizado, de correção, de obediência ao Senhor, É isso que a gente precisa colocar no nosso coração. Mas quanto mais a gente aprende da Bíblia, a gente precisa lembrar que a gente aprende muito, muito de Deus, não tudo, mas a gente aprende mais de Deus, mas a gente aprende mais da gente mesmo, dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso potencial, da nossa capacidade, de como servir melhor a Deus. A gente consegue fazer uma leitura melhor a respeito desse mundo que a gente vive, a gente consegue assimilar as bases do Evangelho de uma maneira muito mais precisa, Então, nem se conforme só em ouvir, inclusive o que você está ouvindo agora,
mas faça você mesmo a sua busca, a sua pesquisa, tá? Então, quando você aprende a respeito de Deus através das Escrituras, não é um aprendizado estanque, em que você aprendeu, já li toda a Bíblia, já sei tudo da Bíblia. Não, irmãos. A Bíblia é algo tão profundo, tão dinâmico, tão vivo, tão espiritual, tão maravilhoso, que quando você terminar o último versículo do Apocalipse e você voltar para Gênesis, no primeiro versículo você vai perceber como eu tenho coisa para aprender, tá? E isso é para sempre. Você vai perceber, inclusive, que Paulo, nos últimos instantes de vida, ele pede, né, para que os seus auxiliares levem para ele, na prisão, a capa, mas ele não esquece dos livros, não esquece dos pergaminhos. Então, é contínuo, nós vamos aprendendo dia após dia. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem a aprender, porque a Bíblia é um livro, é uma coleção de livros, que é o que o nome original quer dizer, uma coleção de livros, é uma fonte de sabedoria para a eternidade inesgotável. Nenhuma pessoa, nenhum PhD em teologia pode dizer que já aprendeu tudo concernente à palavra de Deus e muito menos do próprio Deus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Lembrando que a leitura da Bíblia nos aprimora nessa nossa jornada para a eternidade. Não é só para a gente gastar o nosso tempo e a nossa vida por aqui, não. A Bíblia é o livro que vai nos capacitando, nos aprimorando para a eternidade. Deus abençoe vocês, eu vou fazer uma oração e está terminado, tá, irmãos? Obrigado por estarem esse tempo todo com a gente, você que assistiu essa gravação. E continue com a gente, continue com a Ibero. Nós vamos estar em alguns cultos gravados como estes, em razão desse lockdown mais pesado, né? E a gente está agora em São Paulo até o dia 30, nós vamos acompanhar as informações, as novidades nós vamos passando para vocês, mas nós teremos ainda alguns cultos online, lembrando que os cultos durante esse mês online, eles vão acontecer sem público, nós vamos estar apenas em transmissões online, como foi no começo da pandemia ano passado, até meados de agosto. Deus abençoe. Querido Pai, te agradeço em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, crescer a cada dia no conhecimento, no estudo, no aprofundamento da Tua Palavra. Nós possamos, ó Deus, entender que, mais do que nunca, esse é um tempo em que nós precisamos nos edificar, ó Deus, mergulhar fundo nas Escrituras e procurar, ó Deus, tirar todo o bem, todas as maravilhas que a Tua Palavra tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua Palavra venha nos capacitar, Deus, na continuidade da nossa jornada, a fim de que nós possamos, ó Deus, como a Tua Palavra diz, ó Deus, andar na Tua luz, e a Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor, que a Tua Palavra nos oriente, que haja um despertamento na igreja brasileira em relação às Escrituras, que o povo do Senhor volte, ó Deus, a amar a Tua Palavra, volte a dar mais tempo, Senhor, e tempo de qualidade, não só para o estudo individual, mas coletivo, e que a igreja se ocupe muito mais em aprender, ensinar e aprender a Tua Palavra, praticar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Nós oramos, agradecendo por tudo, amém. Deus abençoe, paz para todos, até mais.